E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Tales aqui na área para cumprir a promessa e finalmente trazer para vocês a parte 2 do nosso vídeo sobre dosimetria da pena na jurisprudência do STJ no ano de 2020, para a gente colocar os informativos de 2020 em dia, a nossa grande revisão anual dos informativos feita conjuntamente aqui no nosso canal do YouTube. E eu digo que finalmente, porque esse vídeo eu tentei gravar semana passada, gravei a aula inteirinha, foi uma aula muito boa e no final, quando eu fui subir para o YouTube, eu percebi que o arquivo, não sei por qual motivo, não captou o áudio. Eu havia feito testes de áudio, estava tudo ok, mas por algum motivo que ninguém sabe explicar, não houve captura do áudio e eu fiquei só falando para mim mesmo aqui e a videoaula ficou inteiramente perdida. Mas agora eu estou gravando de novo e inclusive eu peço que vocês me apoiem nisso, porque eu estou gravando pela segunda vez a mesma aula. Então, ó, não deixa de dar o seu curtir aqui. Deixa o joinha para valorizar o canal, para valorizar o nosso trabalho, para a gente seguir adiante firme e vamos começar esse ano muito bem, analisando jurisprudência do STJ e do STF no ano de 2020, no nosso projeto de colocar os informativos em dia. E também os outros nossos projetos de falar sobre carreiras, concursos públicos, trazer convidados para a gente discutir aqui sobre outras carreiras. A gente vai voltar o mais breve possível, acredito que a partir do começo de fevereiro, então já fica o recado. Se você quer de novo aquelas lives, se você tem um tema que seja interessante para você, fala aqui para mim, fala lá no Instagram, porque eu acho que a partir de fevereiro eu consigo. Eu estou cumprindo alguns prazos fatais no mestrado, que se eu não cumprir eu estou fora, e vocês sabem como é que é, né? Juiz não é muito bom de cumprir prazo, a gente sofre um pouquinho, mas brincadeiras à parte, eu estou tendo que me dedicar muito à atividade jurisdicional, é claro, e também ao desempenho das atividades finais do mestrado. Eu estou terminando a dissertação e estou com alguns prazos para poder cumprir e assim não perder a minha matrícula no mestrado e conseguir me graduar, conseguir o nível de mestre em Direito. Mas, sem mais enrolações, vamos analisar aqui dosimetria da pena na jurisprudência do STJ em relação à segunda e terceira fase do cálculo da pena. A primeira fase e introdução explicando o que é a dosimetria foi o objeto de análise do nosso vídeo 1. E para você ver os pormenores disso, eu te convido para assistir, você que não acompanhou, o nosso vídeo 1. Eu vou colocar um card aqui em cima para você poder acompanhar esse primeiro vídeo em que eu fiz uma análise da parte introdutória e de como se chega à conclusão da primeira fase do cálculo da pena. Hoje a gente vai analisar aqui fase 2 e fase 3, as agravantes e atenuantes e as causas de aumento e diminuição da pena. Eu sempre preciso fazer um alerta, uma advertência de que isso aqui não é um curso completo de dosimetria da pena. Não teria como eu fazer isso em duas pequenas videoaulas. Eu precisaria de muito mais tempo para dialogar essa matéria com vocês, porque é muito complexa, tem muitos detalhes e é muito rica a análise jurisprudencial e também doutrinária. Seria até um prazer passar isso com vocês, mas o objetivo desse vídeo é mostrar como que funciona e apresentar as decisões de 2020. Outro recado importante é que no final desse vídeo de hoje eu vou trazer com vocês uma análise de uma situação hipotética, mas análise prática de como que um juiz faz o cálculo em cada uma das 3 fases. Então você que nunca viu, você que tem curiosidade, você que quer ver como que eu faço essa análise, não deixe de ficar até o final, porque no final eu vou trazer um exemplo prático para vocês, passando por cada uma das fases, para você contar comigo para saber ao final da terceira fase qual vai ser a pena final, ou seja, a pena definitiva a ser aplicada naquele meu exemplo que eu vou dar para vocês. A gente está falando aqui hoje, vamos começar analisando a segunda fase, depois a gente fala da terceira. Na segunda fase, a gente está falando de agravantes e atenuantes. A primeira regra das agravantes e atenuantes é que a lei não traz um limite de pena para agravar ou para atenuar. Pode ser, não tem um intervalo definitivo, não vai falar se é de 1/2 de 1/3 a 1/2, não vai falar valores, nunca vai ter valores. Ela vai falar, agrava a pena tal circunstância.
atenua a pena tal circunstância, mas não diz quanto. A jurisprudência e a doutrina caminham no sentido de aceitar 1/6. A gente vai analisar isso mais para frente quando discutir o caso prático. Mas não há valores, e é importante vocês já saberem disso, porque essa é uma das principais diferenças com as causas de aumento e diminuição lá da terceira fase do cálculo da pena. Aqui na segunda fase, a gente tem a previsão de agravantes e atenuantes genéricas, que eu já mencionei para vocês, que estão lá na parte geral do Código Penal, artigos 61, 62 e 65, 66, mas a gente tem também as agravantes específicas, é claro, as atenuantes específicas. E elas estão previstas no próprio crime previsto no Código Penal, na parte especial do Código Penal. Tem alguns crimes que podem ter previsão de agravamento ou de atenuação da conduta. Determinadas circunstâncias agravam ou atenuam aquela pena. Então, esse crime que tem isso previsto, ele está dizendo o quê? Ele está dizendo, para esse crime atenua ou agrava a pena se ocorrida tal circunstância. E o mesmo a legislação especial, ou seja, a legislação extravagante. Por exemplo, Lei 9.605, que é a Lei de Crimes Ambientais, ela prevê no 14 e no 15 circunstâncias que agravam e atenuam a pena, mas isso só se aplica ao universo dos crimes ambientais. Isso não se aplica aos demais crimes previstos no nosso ordenamento, porque é uma agravante e uma atenuante específica da lei ambiental. O mesmo ocorre no Código de Trânsito Brasileiro, o artigo 298 traz uma agravante que só se aplica ali, não se aplica genericamente a outros crimes. E as agravantes e atenuantes genéricas, elas podem ser aplicadas em quaisquer outros crimes, desde que não confrontem outras circunstâncias. E aí é importante a gente ter em mente que toda vez que uma mesma circunstância ela é valorada em mais de uma fase, a gente tem uma ordem de importância. Essa ordem de importância é, se essa circunstância foi importante para caracterizar um crime, a gente sempre tem que lembrar disso, e eu vou reforçar mais de uma vez, significa que na análise da tipificação, essa circunstância já foi valorada. Você não pode levar isso para a primeira, para a segunda, nem para a terceira fase do cálculo da pena, porque é como se fosse uma fase 0, tipificação. Se essa circunstância foi valorada na terceira fase, ou seja, ela é uma causa de aumento, ou uma causa de diminuição, você não pode valorar essa mesma circunstância na segunda fase, porque ela já foi valorada como causa de aumento ou diminuição. E o mesmo em relação à primeira. Se já foi valorada na segunda fase, não pode ser valorada na primeira. Então existe uma ordem de decréscimo, da terceira para a segunda, da segunda para a primeira, para a gente analisar se aquela circunstância pode ou não ser valorada na nossa sentença. Isso é importante porque evita o tal do bis in idem, que é valorar 2 vezes a mesma circunstância. Eu já chamo atenção sobre isso, porque é muito importante e muitas vezes as decisões estão dizendo exatamente isso. Agora, é importante a gente começar, então, a analisar como funciona todo esse sistema. Vamos passar, então, agora a próxima análise aqui. Eu trouxe para vocês as agravantes genéricas conforme previstas no Código Penal. Eu não tenho como, num curso rápido, numa aula rápida, que é essa que eu quero trazer para vocês, entrar nos detalhes de cada uma dessas circunstâncias que agravam ou atenuam a pena. Mas eu quero mostrar rapidamente quais são. O Código Penal fala de reincidência, as formas como o crime foi cometido, motivo fútil ou torpe, facilitar ou assegurar a execução, são várias formas. O importante que vocês têm que observar aqui é que algumas dessas circunstâncias, e inclusive aqui a gente pode passar as próximas, as agravantes no caso de concurso de pessoas, as atenuantes genéricas, então daqui a pouco já entra na análise da primeira jurisprudência. Essas hipóteses previstas genericamente pelo Código Penal, algumas delas são caracterizadas como uma elementar do crime. O crime não ocorre se não ocorrer aquela circunstância. Quando isso acontecer, você não aplica atenuante
porque você já analisou isso no crime. Você só aplica atenuante ou agravante quando ela ela é algo a mais do que o suficiente para tipificar o crime. Isso é importante lembrar. Da mesma forma, você não vai aplicar atenuantes e agravantes na hipótese em que existir uma previsão daquela mesma circunstância como causa de aumento de pena. Então, se for uma causa de aumento de pena, a gente está falando da terceira fase e não da segunda. Então, você vai aplicar aquilo na terceira fase e deixar a segunda em branco. Tá? Por quê? Porque não pode ter aquilo que a gente chama de bis in idem. Uma mesma causa, uma mesma circunstância ser valorada pelo juiz mais de uma vez, seja na tipificação, na primeira fase da aplicação da pena, na segunda fase da aplicação da pena ou na terceira fase da aplicação da pena. Então perceba que na verdade seriam como se fossem 4 fases. Primeiro tem que analisar se o fato é típico, com todas as suas elementares, depois eu vou para o cálculo da pena. Primeira fase, segunda fase, terceira fase. E aí na hora das fases, se enquadrar aquela circunstância fática. Vamos dar um exemplo para ficar mais fácil. Matar alguém com veneno. Aplicar veneno. Existe uma causa de aumento de pena para aplicar com veneno? Aí, se existisse, aqui não existe porque é um homicídio qualificado, mas se existisse uma causa de aumento de pena, isso excluiria a atenuante genérica do matar alguém com veneno. Então, é essa a lógica, você não pode aplicar 2 vezes. No exemplo específico que eu estou dando, do veneno, quem mata com veneno responde por homicídio qualificado, e o homicídio qualificado é a tipificação. Sendo típico como homicídio qualificado, você não pode vir aqui no agravante e falar, ele matou com meio de veneno, então eu vou aplicar aquela agravante genérica que está prevista aqui, matar com emprego de veneno, no item D, porque senão você vai aplicar 2 vezes a mesma circunstância, tanto na tipificação quanto no agravamento da pena. Aí não pode, tem uma vedação. Mas vamos adiantar um pouco mais, porque isso não tem como ser um curso completo de dosimetria, e vamos passar ao nosso primeiro julgado que eu quero analisar com você, do ano de 2020, em que o STJ decidiu sobre uma agravante. E aí ele fala aqui nessa decisão, não se aplica a agravante prevista no 61.2, letra H do Código Penal, na hipótese em que o crime de furto qualificado pelo arrombamento da residência ocorreu, e aí o restante tá aí. Mas eu já vou querer destacar algumas coisas importantes aqui com vocês. A gente está falando do 61.2, letra H, então é bom a gente dar uma olhadinha de novo o que fala o 61, número 2, letra H. Ele fala contra criança maior de 60 anos, enfermo ou mulher grávida. Então, quando o crime é cometido contra essas pessoas, o Código Penal prevê uma agravação genérica da pena. Então, aí a gente olha aqui. Então, um furto qualificado, o crime do artigo 155, pelo arrombamento. Então, tem uma qualificação pelo arrombamento. E a residência era de quem? Era de uma criança, de um idoso, ou de um deficiente, ou de uma mulher grávida. Mas a circunstância que o STJ analisou tem uma peculiaridade, a gente já vai passar aqui para o próximo. Ó. O agravamento aqui, ele se dá pela situação especial da pessoa. O STJ já decidiu, isso, uma jurisprudência bastante enraizada, que essa análise ela é feita de maneira objetiva. O que ele quis dizer com isso nessa jurisprudência clássica dele? Você não precisa analisar se essa vulnerabilidade dessas pessoas, especialmente protegidas pela norma, se essa vulnerabilidade realmente contribuiu, facilitou, ajudou de alguma maneira para que o agente cometesse o delito. O que eu quero dizer com isso? O STJ me diz que na sentença eu não preciso analisar se o fato de a vítima ser idosa facilitou para que o agente furtasse a carteira dela, porque ela estava mais desatenta por causa da idade, etc. O STJ diz que eu não preciso entrar nesse meio, ou seja, a análise subjetiva da vítima. Porque se eu entrar nesse meio, de repente esse idoso com mais de 60 anos, na verdade talvez ele não seja tão inocente assim, ele não seja uma pessoa com reflexos, com pequenos reflexos, de repente ele é um faixa preta de uma arte marcial, uma pessoa ainda com ótimos reflexos, e a defesa trabalharia isso, de dizer, eu quero afastar o agravamento aqui, porque a vítima não tinha necessidade nenhuma de proteção.
Mas aí o STJ falou, não, eu quero fazer uma análise objetiva. Não venha me dizer se essa mulher grávida precisava ou não de uma proteção especial. A lei disse que ela precisa, então ela precisa. Então o STJ fez uma análise objetiva, independentemente de quem seja a vítima, o fato de essa vítima ostentar essa posição de especial proteção que o Código Penal prevê já seria o suficiente para caracterizar a incidência da agravante. Mas esse caso que a gente está analisando aqui, que o STJ julgou no ano de 2020 no informativo 679, ele é especial porque nesse julgamento a vítima, ela não estava na casa dela. A denúncia contra o furtador, o autor do crime de furto, mencionou que ele arrombou, então qualificado pelo arrombamento, a casa de um idoso e por isso tem que ter o agravamento da pena ao final, depois da condenação. Mas aí a defesa consegue demonstrar que, olha, até morava um idoso naquela casa, tudo bem, mas ele não estava lá. Então, a norma tem proteção especial à pessoa do idoso e não à casa dele, sem ele lá dentro. Então, a casa dele só vai ter proteção quando ele está lá dentro, porque você coloca ele em maior risco, ou você abusa de uma ingenuidade nele, ou qualquer que seja o motivo que o STJ não quer nem que a gente analise na sentença penal, porque para ele é objetivo. Mas não estando essa pessoa, essa vítima lá dentro, o STJ fala para mim, aqui a gente tem uma exceção. Então aquela minha posição clássica pela análise objetiva, desde que o crime seja cometido contra a pessoa, criança maior de 60, enfermo ou mulher grávida. Então é isso que o STJ quis dizer quando a gente analisa esse julgamento. Vamos passar então para o nosso próximo julgamento, que já vai entrar na terceira fase do cálculo da pena. A terceira fase a gente está analisando causas de aumento e causas de diminuição. Essas causas, elas possuem um apelido. É um apelido porque isso vem da doutrina e da jurisprudência, que são as majorantes e as minorantes. Não vamos confundir. Quando a gente está falando de aumentar a pena base, primeira fase, a gente está chamando de exasperação da pena. Na segunda fase, a gente está falando agravamento da pena. E na terceira fase, a gente está falando de majoração da pena. Exasperação, agravamento, majoração. São essas três palavras que a gente usa para falar, respectivamente, da primeira, segunda e terceira fase. Eu estou reforçando isso porque vocês vão ver que, por vezes, até o legislador se perde nessa técnica. Daqui a pouquinho vocês vão ver o que eu estou falando. Então aqui eu já coloquei que a qualificadora não se confunde com a causa de aumento, com a majoração. Qualificadora é uma coisa, causa de aumento é outra. E aí eu trouxe um exemplo que é o melhor de todos para vocês entenderem, por vez, a diferença entre qualificadora e causa de aumento de pena. E também agravamento de pena, né? A segunda fase da análise do cálculo. A qualificadora, na verdade, a gente está falando de tipificação, ou seja, de dizer se aquele fato que foi trazido para a gente, aquele fato humano, se aquele fato é um fato típico ou não. Porque se ele não for um fato típico, isso não vai nem ser crime. Então vamos analisar aqui a previsão do tipo penal do homicídio simples. O artigo 121, ele traz a seguinte prescrição para a gente. Matar alguém, só. É só isso, são duas palavras. Matar alguém. Pena de reclusão de 6 anos a 20. 6 a 20 anos. Agora, percebam o que o homicídio qualificado, que nesse meu exemplo aqui, é o homicídio qualificado cujo nome é feminicídio. O feminicídio ele fala o seguinte, no parágrafo 2º do mesmo artigo 121 do Código Penal. Se o homicídio é cometido, inciso 6, contra a mulher por razões da condição de sexo feminino. Aí a pena é de reclusão de 12 a 30 anos. Então a primeira coisa que a gente tem que observar é que a pena muda. A pena era de 6 a 20 e virou 12 a 30. Nesse nosso exemplo aumentou a mínima e aumentou a máxima. Às vezes aumenta só uma ou só outra, mas vai aumentar, vai modificar a pena no homicídio qualificado. A outra coisa que é importante a gente observar é que surgem novas elementares do crime.
No artigo 121, homicídio simples, no caput, ele fala matar alguém. O simples ato de matar alguém é o crime, ou seja, as elementares desse crime são muito poucas. Alguém pode ser homem, pode ser mulher. O autor, matar, pode ser homem, pode ser mulher, não importa. Não importa se é funcionário público, se não é. Ele não traz nenhuma especificação dessas pessoas, nem dessas condutas e nem dessas vítimas. Ou seja, as elementares do crime. Agora, no homicídio qualificado, ele já torna específico. Lembra do princípio da especialidade? A gente vai trabalhar com ele, porque a questão é um pouco mais específica. Para ser feminicídio, primeira coisa, tem que ser uma vítima mulher, contra mulher. E a segunda coisa, tem um elemento normativo, que diz o seguinte, por que ele matou? Matou mulher, mas por quê? Por razões de condição do sexo feminino. Então você tem que demonstrar na sentença, e a acusação tem que demonstrar isso no processo, que existiram essas elementares. Matou alguém, mas esse alguém era uma mulher e foi motivado por razões de sexo feminino. Então são mais elementares para se comprovar. Comprovadas essas elementares nos autos, o juiz vai condenar por homicídio qualificado feminicídio e não pelo homicídio simples. Então a pena base vai ser calculada a partir de 12 a 30 e não de 6 a 20. Essa é a diferença. A gente ainda não analisou se existe agravante ou se existe uma causa de aumento de pena. A qualificadora é no momento anterior, na análise do tipo. Então vamos passar aqui para ver o que o STJ julgou no ano de 2020 sobre causas de aumento de pena e, claro, nosso sistema da terceira fase. E aqui, de cara, eu já destaco para vocês em vermelho que a decisão usou a palavra majorante. Lembra? Majorante. Causa de aumento é igual a majorante. Vou mostrar daqui a pouco porque que eu destaquei em vermelho. A majorante de grave dano à coletividade, tratando-se de tributos estaduais ou municipais, é objetivamente aferível. Essa questão de ser subjetivo ou objetivo é muito comum quando a gente está analisando dosimetria da pena e o STJ traz muitos parâmetros para dizer para a gente quando é uma análise objetiva e quando a gente tem que fazer uma análise subjetiva para adentrar o distrito da culpa, da formação da culpa. Aqui, quando você lê esse julgado, seja sincero comigo, você que não entende nada de tributário, que está começando agora, por exemplo, você entende o que o STJ está falando? Esse aqui é o destaque do julgado no informativo 668. Dá para entender? Eu acho muito difícil. E essa é uma forma como as bancas, os examinadores, utilizam principalmente em questões objetivas para fazer uma afirmação, para você fazer a assertiva se isso é verdadeiro ou se é falso. E aí é muito complicado, porque se você não tem um domínio do que está sendo tratado, você dificilmente vai lembrar se aquilo é verdadeiro ou se é falso. Você pode ter uma excelente memória, mas dificilmente você vai realmente se conseguir recordar se você não entender o que está por trás disso aí. E é por isso que eu proponho para vocês a gente fazer uma análise com compreensão, e é o que a gente vai fazer agora. Vamos entender. Primeira coisa que eu preciso fazer vocês entenderem é que a gente está falando aqui de crimes contra a ordem tributária. A gente está falando daquele crime de sonegação fiscal, o crime de não pagar tributo fraudando o sistema. Aí tem um erro na lei 8.137. O artigo 12 dela, ele prevê aqui, são circunstâncias que podem agravar. Então ele estaria falando da segunda fase, agravamento. Mas aí ele fala de 1/3 até a metade. Mas quando você delimita valores, 1/3 até a metade, você não está falando de agravamento, não está falando de segunda fase. Quando há valores delimitados, a gente na verdade está falando da terceira fase. Isso é causa de aumento. A lei deveria dizer pode aumentar, não agravar. Então tem esse pequeno problema técnico. Isso é reconhecido pela doutrina e pela jurisprudência e é pacífico. Só teve um problema técnico de redação que não compromete a existência de uma terceira fase aqui, de 1/3 até a metade. E quando é um agravamento de verdade, ou seja, um agravante, seja ela genérica ou específica, qual que é o valor do aumento? A jurisprudência delimitou ou trouxe
uma delimitação dizendo que o mais correto para ter segurança jurídica seria aumentar sempre em 1/6 a pena base, e não um intervalo de pena igual é na terceira fase, porque 1/3 até metade é um intervalo que o juiz vai ter que escolher conforme algum parâmetro. Isso é terceira fase e não segunda. Então, anotado isso, que a gente está falando de terceira fase, vamos voltar ao julgado para a gente entender o que o julgado estava buscando ali. Ele falou, grave dano à coletividade. Isso é objetivamente aferível em relação à fazenda local. São essas palavras que eu quero destacar com vocês. Vamos olhar o que eu estou querendo dizer aqui então. O inciso 1º do artigo 12, ele traz uma causa de aumento, a gente já aprendeu que não é uma agravante, e sim uma causa de aumento, do grave dano à coletividade. Essa expressão ela é bastante criticada na doutrina porque ela é muito vaga. E o direito penal, especialmente quando a gente está falando de normas incriminadoras, sejam elas de tipificação ou mesmo elas para aumentar a pena, o direito penal ele reclama uma legalidade estrita. A lei não poderia ser vaga, permitindo que cada julgador interprete da sua maneira e delimite da sua maneira. Isso fere a segurança jurídica do direito penal, que é um pouco mais além do que a segurança jurídica do direito em geral. Mas essa crítica não prevalece na jurisprudência. A jurisprudência é toda no sentido de que o inciso 1 não ofende a taxatividade nem a legalidade e ele é válido no nosso ordenamento. É importante registrar a crítica, mas ela não tem prevalecido. O problema tem sido definir o que é essa cláusula jurídica indeterminada do grave dano à coletividade. Aí o parâmetro que o STJ tem adotado, pelo menos para a Receita Pública Federal, ou seja, para os tributos federais, é o parâmetro dos grandes devedores. Para você que nunca ouviu falar o que é um grande devedor para o fisco fiscal, eu trouxe, ou para o fisco federal, me perdoem, eu trouxe aqui para vocês a referência à portaria 320 de 2008 da PGFN, que é a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Essa portaria, ela regula o valor em que a União considera como um valor que é muito importante para ela para fazer as cobranças dos tributos. Ela coloca como prioritária essa cobrança. E ela chama isso de programa de grandes devedores, que são aquelas pessoas que devem muito para o fisco federal. Então ela quer canalizar os esforços dela, enquanto cobrador de tributo, nessas pessoas. Em vez de você perder tempo com quem deve pouco, que vai render pouco para você, você foca nos que devem muito. Tem todo sentido essa lógica dessa portaria. E ela delimitou em 10 milhões de reais. Quem tem débitos acima de 10 milhões de reais é considerado um grande devedor. E aí o STJ disse, quem é considerado para o fisco, ou seja, para quem cobra, como grande devedor acima de 10 milhões de reais, é inegável que esse sujeito causou um grave dano à coletividade, porque até o fisco prioriza a cobrança dele. Esse dinheiro está fazendo falta nos cofres públicos. Porque se a gente não estabelecer um parâmetro objetivo, o grande problema é todo dinheiro faz falta aos cofres públicos. Todo ele, por menor que seja, ele faz falta. Porque esse dinheiro vai ser aplicado nos serviços públicos, saúde, educação, esporte, etc. Então, se todo dinheiro faz falta, como saber quando é grande? Ou seja, como é grave o dano à coletividade? Aí que tá, dinheiro faz falta. Por isso que é considerado fato típico quando é acompanhado de uma fraude ou outras circunstâncias que caracterizem sonegação fiscal. Então a gente tem a nossa primeira linha aqui. Qualquer fraude no fisco faz falta, é crime. Mas para ser uma causa de aumento de grave dano à coletividade, esse crime tem que ser um pouco maior. Não pode ser igual a todos os outros. A gente tem que tratar de maneira desigual. Então, quem deve acima de 10 milhões para o fisco federal, o STJ considera como um grande devedor e, portanto, um grave dano à coletividade. Essa é a lógica que está por trás das decisões do STJ em relação ao inciso 1º. Ocorre que a discussão que foi posta nesse julgamento de 2020 é que não se tratava de tributos federais, eram tributos estaduais ou municipais, e nem todos os entes têm o mesmo poderio econômico. É óbvio que o poderio econômico da União é muito diferente do poderio econômico de um pequeno município de 5 mil habitantes.
Então, se você exigir que 10 milhões de reais seja grande devedor para fins de cobrança de um município de 5 mil habitantes, é o mesmo que dizer que não vai haver nenhum, ou se houver algum, vão ser muito poucos os grandes devedores ali naquela municipalidade. Então o STJ quis fazer um parâmetro objetivo, porém levando em consideração o sujeito. E por que eu digo que ele é objetivo também? Porque aqui o STJ não vai querer provas de que aquele ente está realmente precisando do dinheiro. Embora, convenhamos, fosse uma prova realmente dispensável, né? Porque a gente sabe a situação que está cada ente municipal. Mas mesmo que a defesa demonstrar que aquele município, aquele estado ou a União estão com todas as contas em dia, o que é quase impossível no nosso cenário. Mas mesmo que ficasse demonstrando, esse município está com todas as contas em dia, esse dinheiro não está fazendo falta nenhuma para ele, então não sou um causador de grave dano à coletividade ao sonegar esse imposto. O STJ diz, o parâmetro é objetivo, eu quero saber o valor que você sonegou. Se o valor for acima, objetivamente, independentemente da situação subjetiva do ente, cobrador do imposto, você vai ser caracterizado na causa de aumento do grave dano à coletividade. Então, o Estado e o município, eles delimitam as próprias portarias, conforme as circunstâncias deles. E aí o que o STJ disse é que grande devedor que causa grave dano à coletividade, o parâmetro que eu vou utilizar é a respectiva portaria do respectivo ente, seja ele um município ou um estado. Então o STJ vai levar em consideração o que o próprio ente publica na cobrança dos seus tributos. Então aquele município que considera que 100 mil reais faz muita falta para o cofre dele e que cobrar 100 mil reais é prioridade naquele município e classifica como devedores acima de 100 mil reais como grandes devedores do município, quem der um calote de 101 mil reais em tributos municipais desse município vai incidir na causa de aumento do inciso 1º do artigo 12 da 8.137. É isso que o STJ quis dizer naquela afirmação que parecia não fazer nenhum sentido. Então lembre-se disso. Continua sendo um parâmetro objetivo, mas vai levar em consideração o poderio econômico desse ente federativo, ainda que seja um ente federativo com todas as contas em dia. Porque essa subjetividade nem precisa ser objeto de prova nesse processo. Vamos passar então para a nossa próxima decisão do ano de 2020, decisão de destaque do informativo 668. Aqui a gente está falando da causa de aumento do artigo 302 do CTB, do Código de Trânsito Brasileiro. Ela também é muito interessante e também faz essa discussão entre circunstâncias objetivas ou subjetivas. Vamos ver então o que fala o 302. No 302 a gente está analisando homicídio culposo na direção de veículo automotor. Tem ali a pena, então é homicídio culposo na direção de veículo. Pelo princípio da especialidade, a gente não vai aplicar o artigo 121 do Código Penal quando o sujeito estiver dirigindo um veículo. Vai atrair o 302 do Código de Trânsito Brasileiro. E o parágrafo 1º, ele traz uma hipótese de aumento dessa pena. E aí lá ele fala aqui, no inciso 2º, praticá-lo em faixa de pedestres ou na calçada. O que sempre se discutiu é se esses locais, faixa de pedestre ou calçada, se a simples presença do sujeito que foi atropelado, ou seja, do sujeito que foi a vítima do homicídio culposo, não necessariamente um atropelamento, mas o atropelamento é a forma mais fácil de vislumbrar a situação. Se a simples presença dele lá era suficiente para caracterizar essa causa de aumento, ou se era necessário que o sujeito que atropelou, ou seja, o autor do homicídio culposo, ali estivesse de propósito ou ao menos por culpa. Então, a gente está analisando se isso é objetivo ou subjetivo. E aí o STJ decidiu nesse informativo que é objetivo. E é curioso observar que aqui a defesa alegava que o sujeito só atropelou a vítima porque ele perdeu o controle do veículo, o veículo dele entrou sem culpa dele na calçada e atropelou a vítima que ali estava. O STJ disse, não importa. O que me importa é o local especial de proteção.
calçada e faixa de pedestre. E aí a essência desse julgado é que o STJ teve a compreensão de que nesses locais o pedestre ele tem uma expectativa adicional de segurança. E essa expectativa foi frustrada quando ele foi atropelado ali. Você está andando pela calçada e um carro vem e te atropela. Você esperava mais segurança ao estar na calçada. Ao atravessar a rua na faixa de pedestres, você tem uma expectativa maior de segurança. E é isso que o STJ quis proteger nessa decisão. A única crítica que a gente poderia fazer é que esse tipo de decisão pode atrair uma espécie de responsabilização objetiva. A gente sabe que no direito penal a responsabilização do autor do fato tem que ser subjetiva, ou seja, tem que ter dolo ou ao menos culpa. Você não tem e não pode ter no direito penal democrático hipóteses de responsabilização objetiva no direito penal, tanto para caracterizar o crime quanto para aumentar as penas. E de certa maneira, se você desconectar uma coisa da outra, nesse nosso exemplo, e dizer assim, o antecedente, ou seja, causar o acidente, o sujeito teve culpa. Mas o consequente, que é invadir a calçada e atropelar alguém, ele não teve culpa, isso ocorreu sem culpa dele. Como, por exemplo, um carro bate no outro e o meu carro é jogado para cima da calçada sem que eu fizesse nada para que ele entrasse na calçada. Você aumentar a pena desse sujeito, que ainda que culpado no acidente anterior, mas no acidente seguinte, que ele atropelou alguém sem culpa nenhuma, sem dolo nenhum, você aumentar a pena dele pelo simples fato de ele estar naquele local, parece ser uma hipótese de responsabilização objetiva e talvez fosse importante a gente fazer uma distinção entre as situações, porque não foi isso que o STJ parece ter tentado dizer nessa decisão. O que ele disse é, se isso estiver conectado com o acidente, ou seja, causou o acidente por culpa e em decorrência dessa culpa ele entrou na calçada ou na faixa, ainda nessa mesma culpa do acidente e ali atropelou uma pessoa. Aí a gente teria a incidência porque teria a culpa. Mas aí fica só essa crítica e a importância da gente sempre entender as distinções entre as situações e talvez isso futuramente também possa ser colocado na discussão da jurisprudência. Agora, o nosso último julgado, que eu quero analisar com vocês, está falando aqui da lei de drogas e diz o seguinte: não incide a causa de aumento do artigo 40 da lei de drogas, inciso 3º do artigo 40, quando o tráfico é cometido nas imediações de uma igreja. E aí a gente tem que ver, naturalmente, o que fala o artigo 40. O artigo 40 ele traz causas de aumento de pena do tráfico, associação criminosa, alguns outros crimes, associação para o tráfico, em relação à lei de drogas. E aí no inciso 3º, ele traz vários locais em que ele quer conferir uma proteção especial. O legislador não quer que tenha tráfico de drogas nas redondezas desses locais que ele considera muito importantes. E aí eu destaquei em várias cores para ficar bem claro para vocês quais são esses lugares previstos na lei. Então tá lá, prisão, estabelecimento de ensino, hospital, entidade estudantil, são vários. E aí, nessas cores que eu trouxe aí, que ficou bem colorido, não tem igreja, não tem estabelecimento religioso, não tem nada parecido. O que a gente poderia pensar é em enquadrar em cultural, em recreativo, em beneficente, mas nada disso parece estar querendo se referir à igreja. Por mais que a igreja tenha, por vezes, atividades com esse conteúdo, não é isso que predomina dentro de uma atividade religiosa de uma igreja. Então, nesse caso, embora fosse realmente interessante a especial proteção do ambiente da igreja, o ambiente eclesiástico, seja qual for a religião, a gente não está falando aqui de uma religião só, realmente poderia ser interessante você proteger esse espaço e aumentar a pena de quem faz atos de traficância nessas redondezas. Mas isso não foi pensado pelo legislador. E não cabe, então, ao juiz aplicar uma causa de aumento não pensada pelo legislador. E você interpretar extensivamente alguns desses elementos em colorido aí, parece que exagera e viola a taxatividade e a legalidade. O juiz passa a entrar num campo que não é dele, que é a criação de leis, e por isso o STJ disse que, infelizmente,
não há proteção especial para atos de traficância ao redor de uma igreja, seja qual for a igreja. Poderia haver? Claro que poderia. O legislador poderia ter previsto isso e pode, inclusive, a qualquer momento, promover uma emenda aqui no artigo 3º, né? Dar uma aumentada aí no rol de hipóteses e incluir expressamente igrejas, estabelecimentos congêneres. Ou, pelo menos, fazer o recurso da interpretação analógica e dar um pouco mais de amplitude na interpretação para o juiz. O que é essa tal de interpretação analógica? É quando o legislador dá alguns exemplos e amplia para permitir que o juiz complemente na sentença. Então ele poderia falar assim: entidades sociais, culturais, recreativas, religiosas, dentre outras congêneres. Então a gente teria esse dentre outras congêneres para entender que é o juiz que vai dizer se aquela outra atividade é ou não uma congênere. Mas nesse caso não tem nem essa abertura axiológica, né? Essa abertura do legislador para que o juiz completasse no caso concreto. Então nesse caso não tem jeito, o juiz que fizer isso, ele vai estar invadindo o espectro da legalidade e a gente não pode fazer isso na dosimetria. Agora, para a gente finalizar a nossa aula de hoje, eu trouxe como exemplo, porque foi solicitado por vocês aqui no nosso YouTube e também no Instagram, um exemplo prático para a gente poder analisar como que funciona a dosimetria. Claro que num curso de dosimetria eu traria para vocês uma sentença, eu daria exemplos, eu inclusive traria até alguma coisa como tarefa de casa para vocês fazerem para ver se estão calculando bem. Mas aqui a ideia é ser um vídeo rápido, então eu trouxe já uma coisa finalizada. Aqui a gente está trazendo para vocês a ideia de um processo em que se finalizou, que se concluiu reconhecendo que o sujeito cometeu o crime de homicídio. Então a culpa dele, ou seja, a formação da culpa já está totalmente reconhecida nesse nosso momento de averiguação. Eu não estou dizendo se foi ele o culpado, se foi com dolo, se não foi. Eu estou dizendo que já foi reconhecido. O sujeito já é um condenado. A gente já está na fase seguinte, que é saber qual a pena, quanto de pena esse sujeito merece. Que inclusive, se tratando de homicídio doloso, a gente está falando de um processo a rigor do júri popular. O júri já reconheceu aqui no meu exemplo que o sujeito é culpado, que o sujeito merece ser condenado. Agora cabe ao juiz dizer quanto da pena. E é isso que eu estou convidando vocês agora para virem comigo aqui fazer o cálculo comigo. Então eu vou pegar a pena base. Ele foi condenado por homicídio simples. A pena base é de 6 a 20 anos. Lembra que eu mostrei a diferença do homicídio simples e do qualificado? No nosso exemplo, o sujeito cometeu um homicídio simples. O júri popular reconheceu que ele merece ser sentenciado, condenado e ter uma pena por homicídio simples. Então eu vou pegar um intervalo, 6 a 20 anos. Mas intervalo não é pena base. A pena base é um número, é um algarismo só. Eu preciso chegar a um quantum. O que eu levo em consideração? Circunstâncias judiciais. No nosso caso, eu quero reconhecer aqui que ficou comprovado que as consequências do delito foram mais graves. Quais são as consequências do delito? Eu vou usar o exemplo que a gente trabalhou no vídeo 1 sobre dosimetria na jurisprudência do STJ de 2020. No vídeo 1, a gente viu que o STJ admitiu que homicídio contra uma vítima de tenra idade é uma hipótese possível de exasperação da pena base. Ele falou isso, então a gente vai aplicar esse entendimento. Aqui vamos supor que ele matou uma pessoa de 13 anos. Por quê? Porque se fosse criança, a gente teria uma circunstância que poderia qualificar. Então, 13 anos é tenra idade, você tirou a vida de uma pessoa muito jovem, eu digo que foi um crime cuja consequência foi mais grave e eu vou exasperar a sua pena. As outras circunstâncias judiciais, motivos, personalidade, conduta, maus antecedentes, eu vou dizer que foram neutras ou favoráveis ao autor do fato, né, ao sentenciado, e por isso não vou aumentar a pena dele, não vou exasperar a pena base. Mas, por causa das consequências, que eu considerei muito graves, se você tirou a vida de uma pessoa muito jovem, eu vou aumentar em 3 anos. 3 anos não é muita coisa se você considerar que a pena oscila de 6 a 20 anos. Ou seja, eu tenho uma margem
de 14 anos para trabalhar. Como essa circunstância judicial foi muito grave, eu vou aumentar em 3 anos. Existia uma posição antiga que dizia que eu deveria fazer cálculos matemáticos de dividir 20, o intervalo de 14 anos, né, de 6 até 20, eu dividia 14 por 8 circunstâncias judiciais e a cada circunstância eu aumentava proporcionalmente a pena base. Essa jurisprudência está meio ultrapassada. Hoje, a posição que prevalece é que o juiz tem que fundamentadamente dizer qual a gravidade daquela circunstância que ele está valorando. Então eu estou valorando a consequência dizendo que essa consequência é realmente grave. Ceifar a vida de uma pessoa tão jovem é uma coisa grave. Então eu vou aumentar em 3 anos. Vamos passar então à segunda fase, pena intermediária. Na segunda fase, olha a sutileza, eu não vou partir de 6 a 20 mais. Agora eu já tenho uma pena base para trabalhar. E qual é a pena base? 9 anos. Então eu pego esses 9 anos e vou aplicar alguma agravante ou atenuante, seja genérica ou seja específica. E eu quero dizer aqui no nosso exemplo hipotético que o sujeito era reincidente nos termos do Código Penal, ou seja, ele já havia sido condenado por um crime anterior e isso já havia sido transitado em julgado antes de cometer esse homicídio hoje, e cujos efeitos não tinham sido expirados. Então ele era reincidente. A reincidência, como agravante, ela aumenta a pena dele em 1/6, segundo a jurisprudência pacífica, ou pelo menos muito tranquila, do STJ e outros tribunais. Então a gente vai pegar 9 anos e aumentar 1/6 de 9 anos, que dá 18 meses. E 18 meses são 12 meses mais 6 meses, é facinho a gente pegar 9 anos mais 12 meses, 10 anos mais 6 meses, 10 anos e 6 meses. Por que eu digo assim? Porque na hora de fazer o seu cálculo à mão, numa prova de sentença, você tem que ter um pouco desse jogo de converter em meses e somar depois, reconvertendo em ano, você decompondo isso. É fácil, treinando você consegue, é muito tranquilo de fazer isso, e é claro que se errar um pouquinho as suas contas, não tem problema. O que importa é você mostrar que sabe fazer, e é isso que está sendo avaliado. Pena definitiva. Agora a pena definitiva, a gente pega aquele valor da pena intermediária, 10 anos e 6 meses. Olha, eu não vou pegar mais a pena base e nem vou pegar o intervalo de 6 a 20. Eu já estou pegando a pena intermediária, 10 anos e 6 meses. E vou analisar se tem uma causa de aumento ou uma causa de diminuição. Eu quero colocar uma causa de aumento. Aqui eu quero colocar a da milícia privada. Estou reconhecendo que aquele sujeito ficou comprovado nos autos que ele integrava uma milícia privada. E aí, o parágrafo 6º do 121 traz um aumento de 1/3 à metade para quem integra milícias privadas. O crime é cometido nessas circunstâncias. Mas ele só integrava, ele não era o cabeça e tudo mais. Então eu vou dar só 1/3 de aumento para ele. Ele não era o líder, não participava efetivamente como um líder daquela organização, da milícia privada. Então, 1/3 de 10 anos e 6 meses. Eu vou converter 10 anos em 6 meses e 6 meses para facilitar o cálculo em meses, que dá 126 meses. 10 anos vezes 12, 120, mais 6, 126. 126 meses dividido por 3 dá 42 meses. Ou seja, a cada 1/3 de aumento, eu vou aumentar 42 meses. O que é 42 meses? 42 meses é 3 anos e 6 meses. 3 vezes 12, 36, mais 6, 42. Então, o meu aumento de 1/3 é da ordem de 3 anos e 6 meses. 3 anos e 6 meses somados aos 10 anos e 6 meses, a gente tem 6 com 6, 1, são 11 anos. Com mais 3, 14. Então, a nossa pena final, 14 anos. O próximo passo da sentença agora é fixar regime, se tem detração ou não, outras circunstâncias que não vêm ao caso agora. Mas o valor da pena final dele é 14 anos, no nosso caso aqui, de reclusão. E assim a gente finaliza o cálculo da pena. E aí, ficou claro para vocês? Você entendeu como que aplica? Isso que é importante, porque só analisar as decisões do STJ, de repente parece que não fica claro essas questões para vocês. Eu quis trazer o mais claro possível. Peço perdão pelo tamanho que ficou a aula, mas não tem como ser menor do que isso.
Para você que conseguiu assistir até agora, ó, tenho certeza que você vai longe nos concursos, porque é isso mesmo, a gente tem que continuar tentando. Se foi útil para você, não deixa de curtir o vídeo e se puder ajudar para fortalecer o canal, encaminha essa aula para algum amigo, indica o meu canal, indica esse vídeo para algum amigo, eu vou ficar muito contente e talvez eu possa ajudar essa pessoa também. Meu forte abraço. Durante a semana eu vou soltar mais vídeos sobre decisões do STJ criminais do ano passado. Fica de olho aí que agora vai ter mais, eu vou voltar a produzir esses vídeos. Agora sim, até mais e até o nosso próximo vídeo. Tudo de bom.